Vamos falar das mulheres? Ontem nós começamos aqui no nosso Balanço Geral a exibir entrevistas com mulheres que fazem a diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade. São mulheres que inspiram, né? E elas estão vindo aqui no nosso programa para contar suas histórias, contar um pouco, né? Um recorte aí das suas histórias. E hoje a gente recebe mais uma dessas mulheres guerreiras. Estou falando da Bruna Tchecklin. Pronunciei certo? Meu Deus, não sabem a quantidade de tempo que eu fiquei ali. Tchecklin, para não errar. Especialmente pela importância, especialmente pela tua história ser tão bonita e que as pessoas precisam gravar esse nome. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Ó, qual é o currículo da Bruna, Valdinei? Quem é a Bruna? Vou te contar. A Bruna é nutricionista, é esposa, é mãe, é crossfiteira, é escritora, é professora. Teu dia tem quanto tempo? Todo mundo pergunta como é que eu dou conta de fazer tudo isso. Teu dia tem 24 horas? Não é possível. Poderia, né? Não, se tivesse mais, eu imagino que você teria outras atividades aí. Mas a Bruna é o seguinte, gente, além, né, desse currículo intenso e longo, ela tem esclerose múltipla, ou seja, a esclerose, para quem não sabe, é uma doença neurológica, crônica, autoimune também. As células de defesa do nosso organismo acabam atacando o nosso próprio sistema nervoso central e aí provocam lesões cerebrais e medulares também. E diante disso, das tuas atividades todas, né, da Bruna sendo ligada no 220, quando soube do diagnóstico, como foi para você isso tudo, Bruna? Primeiro, a gente não quer aceitar, né? Assim, você procura vários médicos, o médico fala, você fala, não é isso, eu vou procurar uma outra opção. Porque não é difícil aceitar um diagnóstico assim, Sim. Né? Acredito que de qualquer doença, até você processar a informação, tive momentos de depressão, de não querer fazer nada. Por isso que hoje eu sou assim, sabe? Porque eu acho que já faz 10 anos que eu descobri. Então, acho que com a maturidade, com o tempo, a questão de você entender a sua missão ou função na vida, quando vem o filho, então, assim, algumas coisas vão mudando, você vai virando chaves, né? Uhum. Então, hoje eu tento fazer o máximo de coisas que eu posso, enquanto eu posso, porque eu nunca sei o dia de amanhã. Ô, Bruna, me perdoe, mas eu preciso fazer essa pergunta. Quantos anos você tem? Eu, 38. 38, caramba, 38 anos. Há 10 você descobriu. E como você descobriu? O que te levou a, tem algo aqui que eu preciso investigar? Eu nunca tinha sentido nada assim. Eu estava no meio de um atendimento, atendendo a paciente. Como normal. nutricionista. E no meio da consulta eu comecei a travar, não conseguia falar, não conseguia me movimentar direito, esquisita assim. No momento eu até achei que podia ter alguma outra coisa, sei lá, um AVC, algum desconforto, sei lá, enfim. A gente está com um problema, acho que no teu microfone, vamos trocar. Comprometeu alguma informação que ela trouxe até agora? Não? Só para reforçar, então, vamos usar o microfone sem fio, Bruna. Então, eu estava no meio de um atendimento e comecei a travar, não conseguia falar. E eu tentava, explicar para a moça que eu estava atendendo o que estava acontecendo. Eu fui tentar escrever, né? E eu não conseguia escrever. Você tentou escrever para a tua paciente, para a pessoa que estava ali na tua frente, o que você estava sentindo, é isso? Isso, e eu não conseguia escrever. Aham. Aí eu realmente fiquei muito nervosa, fui pro banheiro, passei mal. Na época tinha uma secretária, chamamos meu pai, fui pro hospital e daí começou, né? Um monte de exames, tentar descobrir o que era. Eu tava com muita dor de cabeça, então o médico falou que era da enxaqueca. Aí a gente não aceitou muito porque eu fiquei a semana inteira fraca, eu perdi o movimento das pernas, eu caía, não tinha força, coordenação. Daí fomos mais 2 neuros, assim, até a diagnóstico, assim, de ter um tumor poderia ser, sabe? Certo. Até conseguir fechar o da esclerose. Isso tudo você teve acesso aqui em Cascavel mesmo? Aqui em Cascavel. Durante as tuas funções que estavam normais e você levava uma vida normal? Teoricamente. Com atividades físicas, você cuidava da saúde? Para uma nutricionista, como é? A gente pergunta, você cuidava da sua saúde? Era sedentária? Não. Eu já treinava. Só que eu digo assim, hoje o exercício faz muito mais sentido para mim do que lá atrás, né? A Bruna de 10 anos atrás. Então eu fazia exercício, mas assim, não com comprometimento, eu digo que eu tenho hoje, assim, sabe? Por entender a importância desses movimentos, coordenação, força que eu venho perdendo já ao longo desses anos. E você percebe que você foi perdendo nessa década algum movimento, algum estímulo,
Qual é o resultado disso? Na prática. Toda vez que eu tenho um surto, que eu tenho, por exemplo, igual aconteceu ali, eu corro o risco de ter uma sequela disso. Então, assim, eu tenho um surto, posso ficar com uma sequela. O último que eu tive vai fazer 2 anos. Eu ficou paralisado, eu já tive vários, tá? Ficou paralisado. É isso que eu ia perguntar já na sequência. Que frequência você tem esses... Cada é surto mesmo que se diz? Surto. Cada 3, 4 anos, assim, você acontece algo, mas só que aí, assim, você tem surtos e tem a progressão lenta da doença, que a gente não sente no dia a dia, né? Então, esse último paralisou todo o meu lado esquerdo superior, mão, abdômen, costas. Eu não conseguia quebrar o ovo, eu não conseguia pôr um brinco, amarrar o cabelo, segurar meu filho direito. Fiquei sem treinar por um período, porque eu não conseguia, isso me frustrava, né? E essa progressão lenta que eu percebo, porque assim, eu participava de campeonatos, eu via minha evolução nos treinos, eu já não vejo com tanta, né? Ou às vezes eu vou treinar igual hoje mesmo, fui treinar, não consegui pegar o peso que eu pegava já um tempo atrás. Isso me deixa um pouco frustrada, né? Triste com isso, mas eu percebo, e eu já fiz uma avaliação física também disso, porque assim, por mais que eu pense que eu vou conseguir, o sinal não acontece, entende? Então eu vou fazer o movimento e eu não consigo. Você tem a consciência, porém, o teu corpo, ele não atende à tua necessidade ou à tua expectativa ali, é isso? Isso mesmo. E aí, como lidar com isso, Bruna, no dia a dia, sabendo que você pode ter um surto a qualquer momento? E não avisa, você não tem como se preparar. Não. Vem. O último que eu tive, por exemplo, eu estava caminhando com a minha irmã, 2 dias depois do Natal, comecei a sentir um formigamento no meu braço e eu achava que podia ser um top, apertando alguma coisa. Fui para casa, aquele formigamento continuava, dormi. No outro dia, quando acordei, eu não conseguia segurar o papel higiênico, assim, tipo, não tinha força alguma, coordenação, nada. Eu fui para o hospital, fiquei internada. Daí a gente faz um procedimento lá para tentar diminuir esse edema da lesão ali, para não ficar com a sequela. Fiquei internada, achei que ia passar a virada de ano no hospital, mas graças a Deus deu tudo certo. Não. Então vem do nada. Esse medo, assim, eu não tento pensar tanto. Hoje, como a gente está falando, provavelmente seja um dia que eu fique mais reflexiva. Sim. Mas esse medo diário, sabe? Foi até uma das coisas que eu escrevi lá no livro, porque assim, às vezes a gente não dá tanto valor às coisas do dia a dia, sabe? Coisa pequena. Perfeito. A gente reclama muito de várias coisas, né? Tá frio, tá calor, enfim, tudo. E esse, eu digo, medo, assim, me faz, sabe, buscar fazer as coisas que eu gosto, assim, realmente para, sei lá, algum dia falar assim, não, Bruna, lembra da Bruna? A Bruna fez isso, fez aquilo. Ou igual você falou, inspirou de alguma forma, porque o medo é diário. Claro, claro. E toca muito, né? Assim como você está emocionado, eu tenho certeza que outras pessoas em casa estão compartilhando pela sensibilidade e por enxergar a Bruna, esse mulherão que tem uma vontade de viver, que tem uma energia absurda e que passou, não vamos usar o termo valor, que passou a experienciar essa jornada, né, essa passagem por aqui, de forma muito mais intensa. Escritora, a gente chegou em uma das tuas atividades, né? Eu escrevi em um dos teus talentos. O que você escreveu? Me chamaram para escrever um livro, né, um capítulo de um livro, na verdade, sobre sororidade feminina. Então, contar a história, empreendedorismo, eu já tive empresa, já tive clínica, assim, contar essa história e realmente para, né, motivar pessoas a saber que mesmo na dificuldade você pode. E eu digo assim que independente, assim, por eu ter uma família maravilhosa, meu marido que me apoia, todo mundo, depende muito mais da gente, da nossa força de vontade. Se eu tivesse me deixado lá atrás, sabe, não tinha como eu continuar, como eu fazer. E tudo depende de mim. Eu pegar, levantar cansada, porque dá muita fadiga, e treinar, brincar com meu filho, às vezes eu chego super tarde. Quantos anos tem? Tem 6 anos. Qual o nome dele? Teodoro. Teodoro, lindo nome, parabéns. Então, essa vontade de fazer realmente, então me convidaram. E assim, eu tô falando hoje sobre isso abertamente, um pouco mais tranquila, mas não é uma coisa que eu falava. Tem muitas pessoas que ficaram sabendo agora, porque eu não falo. Você levou quanto tempo, assim, para falar abertamente? Porque você sabe que o peso da tua fala, ele é muito grande, né? Porque você pode estar falando com pessoas que venham a ter, que já estão com o diagnóstico e que podem encontrar nesse seu exemplo uma forma de encarar, não vamos dizer com mais leveza, mas encarar mesmo,
pagar para ver qual é o resultado, o que pode ser feito diante de um diagnóstico como esse, para continuar vivendo e compartilhando isso tudo que você tem com pessoas que estão ao seu redor. Isso é importante. E eu percebi justamente isso. No momento que eu comecei a falar em algumas coisas, as pessoas virem falar de conhecer alguém, ou às vezes perguntam, mas meu Deus, como é que você faz crossfit? Como que você faz isso e aquilo? Eu falo, é muito da gente. E essa questão do fortalecimento, do treino, do exercício, ela é muito importante. Eu faço luta também, então eu comecei a fazer luta justamente por essa questão de coordenação, lateralidade, para tentar não perder isso, né? O máximo que eu puder, eu tento fazer por mim. Só para fechar o livro, acho que acabei interrompendo aqui, eu fiquei empolgado, querendo saber um pouco mais, mas sobre o livro, você fez uma participação no livro. Qual é mesmo o nome do livro? Então, esse livro tá agora que está finalizando, mas dia já tem 22, é de sororidade feminina. Ah, tá, certo. Vai ser dia 22 agora que a gente vai, sabe, que vai ficar pronto e que eu vou poder vender, se alguém quiser comprar a história. São várias mulheres inspiradoras que estão ele vai ser lançado dia 22, é isso? Isso, Ah, vai ser uma terça-feira, se eu não estou enganado. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira, lá na SIC, né? Isso. Ah, a gente vai estar por lá, então. Lá. Poxa vida, vou ter uma alegria muito grande te dar um abraço e acompanhar parte desse trabalho também. E aí você sabe que, como eu estava falando, tem um reflexo, né, do teu contar de história para estimular outras tantas pessoas. Isso, de alguma forma, também te alimenta. Com certeza. Porque assim, primeiro que, até quando fui chamada hoje, falei, meu Deus, o que eu vou ficar falando? O que eu vou falar de mim? Eu fico nervosa, porque é muito mais fácil para eu falar de nutrição do que de mim, né? Claro. Mas a partir do momento que eu recebo mensagens assim, nossa, meu Deus, Bruno, como você é forte, eu vejo você fazendo tudo isso, você me inspira. Eu falo em consultório, eu não falo muito, para a pessoa não sentir, às vezes, meio que, sabe, eu não ser tão invasiva, de, eu tenho uma doença, eu faço isso, você não tem e você não faz, sabe? Nesse aspecto. Mas quando ela vê o que eu estou fazendo, que eu corro atrás, inspira ela a sair daquela zona de conforto e começar a se cuidar, um autocuidado. Perfeito. Eu vou pedir licença para você. Eu tenho que falar aqui com os nossos amigos sobre a Central Tintas. O Denner, nosso parceiro.